vais, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para se viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Voltamos para a segunda parte desta conversa com o realizador João Salavisa, depois, no final da primeira parte, termos ouvido o testemunho da realizadora brasileira René Nadé Messora, a companheira do João na vida e no cinema, que nos deu algumas achegas e juntou uma pergunta que o João já vai responder. Antes de mais, como é que comentas este olhar da René, que vai muito, claro, ao encontro do que falaste, acrescentou uma camada interessante que para esta comunidade, quando vem o resultado, um filme vosso, isso é tão importante como, enfim, apanharem o autocarro para a cidade para fazer compras ou outra coisa qualquer. Faz parte das atividades e não é mais importante. O cinema não se impõe ou não é mais importante que outra coisa qualquer das suas vidas. Isto é muito interessante, não é? É muito, até porque jamais os karaô ficariam chateados connosco por gostarem ou não gostarem do filme, desde que isso não os pusesse em causa, etc. Ou seja, é muito mais importante o processo, o tempo passado juntos, do que o resultado. E os karaô têm isto muito presente porque há uma palavra muito importante na aldeia que é amikin, que é a festa. Como é que é? Amikin, mas que significa literalmente alegrar-nos a nós próprios, não é? Portanto, a tradução literal de festa é alegrar-me, fazer-me alegre, fazer-me feliz. E os karaô estão sempre em festa. Ou se não estão em festa, estão a preparar uma festa. Estão sempre a celebrar. Aliás, o vosso filme, A Flor do Buriti, começa com uma celebração. Começa e que segue ao longo do filme. Há um relato de um português do século, portanto, 1800 e pouco, chamado Francisco de Paula Ribeiro, que era um funcionário do Império na altura, que é provavelmente o primeiro tipo a descrever os karaô em algum documento, que tem uma visão absolutamente horrenda, diz que eles eram estranhíssimos e horríveis e que cantavam umas músicas horrendas a noite inteira. E ele relata isso, que todas as noites, com chuva ou não, lá estavam os karaô no pátio a noite inteira a cantar e a cantar e a cantar. Portanto, o cantar e o alegrar-se faz parte do cotidiano. E as festas, há celebrações que são enormes, que demoram meses e meses a ser preparadas, que obrigam a que venha pessoas de outras aldeias, que juntam 300, 400, 500 pessoas. E é muito curioso, porque no dia que a festa acaba, depois de semanas e semanas de preparação... É um outro carnaval. De alguma forma, sim, também. Estamos a falar do Brasil também. Sim, é um carnaval também, é uma festa, é uma catarse, é a possibilidade do encontro e da brincadeira e do humor como forma de libertação também das tensões que estão ali latentes. E no dia que acaba a festa, acaba. E é assim uma coisa muito repentina. E de alguma forma parece que o tempo de preparação das festas é sempre inversamente proporcional ao tempo que de facto duram os 2 ou 3 dias de festa. Então isto de alguma forma é
o que importa, eles dizem sempre, não, a festa já começou e faltam dias, semanas. É o É o processo, é o movimento, é o ter que ir à roça buscar mandioca porque vai ser preciso daqui a uma semana. É o ir ao mato cortar um tronco porque vai haver uma corrida de toras, como eles chamam. Portanto, é o movimento, é o processo, é o estar junto, não é? E tu, enquanto pessoa, vocês enquanto pessoas, para além de realizadores, integraram isso nas vossas vidas? Ou seja, estamos a falar do viver o momento, aproveitar o momento, o instante. Eu acho que todos nós estamos condicionados culturalmente a não fazê-lo, não é? Sempre numa pressa para fazer algo que está para a frente, a olhar para trás, neste saudosismo português e Claro. sempre a correr atrás do tempo e do futuro e não vivemos o agora. Claro. Tu passaste a viver mais o agora? Passaram? Não tanto quanto gostaria, porque acho que de facto volto a Portugal e volto a São Paulo e continuo com como acho que estamos todos, não é? Principalmente depois da pandemia, uma espécie de intensificação do trabalho, estes aparelhinhos que carregamos no bolso, O telemóvel. que são um demónio que nós transportamos e uma espécie de hiperatividade e hiperestímulos constantes. E eu tento fugir disso, mas só consigo mesmo quando estou lá. Quando estás lá, o tempo acalma ou parece parar e tu também com ele? Eu acho que o tempo é mais intenso lá, o presente é mais intenso, na verdade. Porque de repente vamos ao rio às 6:30 da manhã tomar banho com a nossa filha e com outras famílias e com as crianças e ficamos ali meia hora a brincar e a lavar a roupa do dia anterior e de repente esse momento do banho, por exemplo, é mesmo isso que estamos a fazer e estamos a desfrutar e estamos a brincar e estamos... ou seja, há uma sensação de que as coisas têm que ser feitas, mas têm que ser feitas uma de cada vez. Consegues integrar esse ritmo de ir ao rio, de brincar com a vossa filha? Eu acho que são entre as filmagens lá? Sim, as filmagens são muito devagarinho. A maior parte dos dias não estamos a filmar e, portanto, há um dia que decidimos filmar e vamos 2 horas à casa de alguém, já tínhamos combinado e filmamos e depois começa a chover e paramos, então amanhã continuamos. Portanto, mesmo a rodagem é feita nesta cadência que eu acho que está no filme, inclusivamente, não é? Tu já falaste do rito de iniciação que tiveram. Quem é o Uauá, o teu nome indígena, quando vive na aldeia? Como é que é a sua rotina? Bom, nós acordamos muito cedo, a comunidade inteira acorda cedo. Que horas? 6 da manhã, os mais velhos acordam por volta das 5. Quais são os sons que se ouvem a essa hora? Pá, é muito bonito porque aquilo faz muito calor e à noite faz frio porque há uma amplitude térmica muito, muito grande. Portanto, eu adoro esses 15 minutos ainda na rede ou na cama em que se escuta o fim da noite e os pássaros a começar a acordar e os insetos da noite a calarem-se e os do dia a tomarem lugar. Portanto, é mesmo um momento, assim, um longo fade sonoro entre a noite e o dia. E começar a ouvir uma criança a acordar na casa do lado. O chamador, há uma figura na aldeia que é um homem que de manhã vai ao centro do pátio e chama e avisa que vai haver uma reunião matinal. Os karaô todos os dias de manhã juntam-se no pátio central da aldeia e conversam sobre o dia, sobre o que é que vai ser feito. O chamador. O chamador, é a pessoa que chama, não é? É a voz da aldeia. É o relógio da igreja, mas ali é o sino da igreja. E ele grita e acorda e, portanto, ficamos a ouvi-lo. Ele começa a fazer piadas sobre os homens que não saem de casa. E não sei quantos está a namorar e não devia, e o outro está a dormir, é preguiçoso. Os karaó estão o tempo inteiro a fazer piadas uns com os outros, mas é muito interessante porque o humor na comunidade é um humor inclusivo, não é? E nós temos muita dificuldade com esta questão do que é um humor excludente ou humor inclusivo, não é? Qual é a piada que nos inclui, que nos chama para perto, ou qual é a piada que nos afasta, não é?
E hoje falamos muito sobre isso, e quando se discute os limites do humor, para mim o limite é mesmo este. Que piada é que te aproxima e que piada é que repele o outro? Porque eu, quando estou entre amigos, faço imensas piadas uns com os outros, até sobre questões físicas. É o chamado rir com e não rir de. Exatamente. Fazer chacota seja de um grupo ou de uma pessoa de fora. Olha, claro, e não, diferente, não é? E estando com ela é distinto, até completamente se pode ir mais longe. Exatamente. Sim. E bom, e acordamos de manhã, vamos ao rio, tomamos banho, depois voltamos, comemos alguma coisa. A vossa filha Mira tem que idade? Fez 6 agora em dezembro. E ela tem crescido também, teve durante um tempo... Teve sempre connosco, não é? Nessa comunidade, como é que é? Ela vai à aldeia desde os 5 meses, penso que foi a primeira vez que foi. E para ela acho que é uma infância muito, muito feliz que ela está a ter, e a possibilidade também de transitar entre mundos. Pronto. Criou os seus amigos, os seus laços e deu-vos acesso também às Sim, crianças de lá, de outra maneira. Era uma espécie de aberração para os Caraó, porque é que eu e a René com 30 anos não tínhamos filhos. É uma coisa que para eles não faz muito sentido, porque não há este questionamento, deve ter filhos, não deve ter filhos. Quer dizer, os filhos têm-se e são criados pela aldeia inteira, e se a mãe não puder, a tia cuida, e portanto há uma noção de que as crianças têm que ser cuidadas, não é? Mas eles de facto crescem muito no mundo paralelo da infância. Não existe a ideia de educação, agora venham cá todos que vos vou ensinar isto. Não, a experiência é feita no erro e na prática. Portanto, os miúdos de 5 sobem à árvore porque vem o de 6 a subir, os de 8 já têm coragem para se afastar um bocadinho mais e para ir à floresta caçar com os de 12. Como é que são as brincadeiras da vossa filha Mira lá? Bom, ela gosta muito destes momentos que são 3 ou 4 ou 5 ao longo do dia de ir ao rio, porque estes banhos duram meia hora, 1 hora ao longo de vários momentos do dia. E depois há também uma coisa muito divertida que são as brincadeiras de final de tarde no pátio, em que muitas vezes eles queimam pedacinhos de mato ali perto das casas para afastar bichos ou cobras, e os miúdos pegam nas palhas com fogo e brincam e fazem desenhos com o fogo no ar, e a Mira ainda sem muita coragem para mexer no fogo, mas gosta de estar ali a cirandar à volta dos amigos Caraó. E João, vocês que andam nesse AM/FM entre a aldeia dos Caraó, em São Paulo, Lisboa, enfim, e por aí fora, premiados em festivais, e nesta lógica dos prémios, dos Oscars, dos Ursos, como é que integram nas vossas vidas, no vosso olhar, estas duas formas de olhar o mundo? Sim, bom, eu acho que temos essa relação agora um pouco mais apaziguada com o mundo do cinema, porque inicialmente tínhamos e temos plena consciência. Por um lado, queremos muito que os nossos filmes sejam vistos, e sabemos que estrategicamente é importantíssimo um filme ter uma boa estreia num festival importante, que lhe dê visibilidade e que o coloque no lugar de todos os outros filmes. Quer dizer, o que eu acho mais incrível em estrear em Cannes, como os nossos últimos 2 filmes, é que a nossa tela é partilhada com um filme do Scorsese e com um filme do Cazaquistão. Portanto, isso é rico para o cinema e é rico para os espectadores, não é? Porque não ficam só a comer arroz. Eu acho que sim, até porque há um trânsito entre públicos e de facto há pessoas que podem ir ao engano ver o filme do Cazaquistão ou o nosso filme e de repente deparar-se com um filme com os Caraó e isso provocar alguma transformação, algum desejo de ver mais, não é? Diz que as pessoas, podemos estar a falar de televisão ou cinema ou outro tipo de arte, que as pessoas só querem uma determinada coisa e menos outra. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem ou o que gostam, é importante também dar-lhes o que elas não esperam. Claro, eu acho que há uma monocultura também nas produções dos ditos conteúdos audiovisuais, não é? Ou seja, há cada vez menos risco, há cada vez menos, o que é um paradoxo, porque nós hoje temos muito mais imagens a circular à nossa volta do que tínhamos há
10, 15, 20 anos atrás, não é? O cinema que se faz é cada vez mais igual, Eu acho, cada vez mais fórmula. não, eu acho que nas margens há cada vez melhores filmes, sinceramente. Mas o mainstream Tenho é cada colegas vez mais velhos que vão dizer o contrário, mas eu acho que não. Acho que tenho, tanto em Portugal como no Brasil, eu acho que, agora vou falar pelos meus colegas, não vou falar aqui de mim, mas estão a ser feitos filmes absolutamente incríveis por gente em Portugal, no Brasil, na Argentina, em imensos sítios. Alguns destes filmes conseguem milagrosamente furar um certo escudo que existe, e o nosso filme felizmente conseguiu, mas a maioria não tem esta felicidade de e os sair filmes da acabam margem, não é? de sair. E, Tu há portanto, pouco comentavas que este vosso filme, A Flor do Buriti, já foi integrado em salas mais massificadas, não é? vai-se, portanto, o filme vai estrear agora no dia 21 ou 23 De março. de março, portanto daqui a muito pouco tempo, e vai estar no circuito, enfim, das poucas salas de rua que ainda existem em Portugal, no Cinema Ideal, no Trindade, no Fernando Lopes, Mas no também nos centros no comerciais. Alvalade, mas também nos centros comerciais. Isto é bom porque chega a mais pessoas, não é? Eu espero que sim. Não é? E entre um James Bond e um Homem-Aranha há A Flor do Buriti. Eu acho que o espanto é sempre importante, não é? E eu acho que o perder a possibilidade do espanto, não é? Que nós temos no começo de uma relação, a primeira vez que vamos a um lugar, quando somos crianças temos o dia inteiro, agora que estou a reviver um pouco a minha infância através da minha filha, o espanto é constante, porque a porta está pintada de amarela, porque um pássaro não sei o quê, e perder a capacidade de espanto eu acho que é uma tragédia individual, mas uma tragédia social também, não é? O que é que o cinema pode ou ainda pode? A capacidade do espanto? Sem dúvida a capacidade do espanto e a capacidade de nos devolver perguntas, talvez não tanto as respostas, não é? Esta velha ideia de um crítico francês que era o Serge Danet, que dizia o filme olhou para mim, não é? Nós vemos filmes, mas há filmes que nós sentimos que olharam para nós, não é? E foi o filme que pensou em nós também, não é? Isto acontece também com a música, não é? Todos nós temos uma música que achamos que foi feita para nós. Pode ter sido pelos Beatles mas foi para nós, não foi para mais ninguém, não é? E um filme que retrata o povo Kráo pode também devolver-nos o espelho. Com certeza. Mas também, no fundo, isto ser uma relação para os dois lados, não é? Eu acho que o que é preciso é nós, enquanto espectadores, e posso agora expandir a coisa para enquanto cidadãos, sermos pessoas capazes de fazer perguntas, de nos espantarmos, de ter um olhar crítico sobre o mundo, e o cinema continua a lutar para fazer isto, ou pelo menos algum tipo de cinema, de ter um olhar que vá contra uma visão massificada e uniforme e homogénea e normalizadora das realidades que nos propomos a filmar, não é? É esse ainda o teu gatilho, o que te motiva a filmar? Sim, eu ainda há momentos em que estou a filmar e que estou com a René, em que pomos o olho, filmamos em 16mm, portanto, quando digo pôr o olho não é metafórico, é pomos mesmo o olho na lente, e vejo coisas, não é? Não vejo coisas do além, vejo coisas do aqui e do agora que me emocionam, que me surpreendem e que me comovem e que me dão vontade de mostrar a outras pessoas, não é? Isso é o cinema? Eu acho que sim, desde o seu começo, não é? E os prémios? Tu já foste premiado várias vezes, para além das estreias em salas e em festivais consagrados. Qual é a importância que dás? Dás muita? Não, dou a importância que eles merecem, que é a possibilidade de continuar a filmar. Nós estamos num sistema meritocrático também, que é uma palavra que eu abomino, mas somos parte deste sistema que permite que determinados realizadores e realizadoras filmem e outros não. Obviamente eu faço parte da Associação Portuguesa de Realizadores e uma das lutas nestes anos todos tem sido fazer com que jovens realizadores possam começar a filmar
não tanto tão dependentes deste sistema de ou tiveram público por um lado, ou tiveram prémios em festivais importantes por outro. Eu lembro-me quando comecei a filmar, era, eu acho que mais difícil do que hoje, porque concorríamos a um apoio a curtas-metragens e estavam todos os nossos colegas mais velhos, mais consagrados, também nesses concursos, e aquilo parecia absolutamente impossível. Hoje talvez já não seja assim, porque há outros mecanismos que permitem que jovens realizadores e rapazes e raparigas saídos da escola de cinema possam começar a filmar. Por outro lado, há muito mais gente a filmar e muito mais gente talentosa do que existia, acho que quando eu comecei. E, portanto, isto faz com que, de alguma forma, a coisa se esteja a entupir. Portanto, é preciso lutar para mais dinheiro, para mais filmes. Eu acho que só se consegue... disseste tu. Se bem Sim. que agora estamos no tempo do streaming, não é? O cinema fora das salas de cinema, não é? Sim, mas eu acho que quem ama o cinema não consegue ainda imaginar, mostrar um filme... ou seja, as outras telas são uma consequência, mas o lugar onde nós vimos e sentimos e respiramos um filme e o abraçamos e ele nos abraça também é nesse lugar sagrado que é uma sala de cinema, não é? Verdade, verdade. Oscars, no momento em que estamos a gravar ainda não aconteceu a cerimónia, mas quando nos estiverem a escutar já se sabe quem foram os premiados nesta gala, a palavra gala. Como é que tu olhas para os Oscars? Tu gostavas de receber um Oscar? Estou muito distante, não sei que filmes estão nomeados, não acompanho. Não frequentas? Não frequento. E acho que aquilo que se faz em muitos países, inclusive em Portugal, é fazer uma espécie de imitação pobrezinha dos Oscars, não é? Portanto, nós temos os Goya, temos os César, temos... eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu acho mesmo que os prémios têm que ser utilizados de uma forma absolutamente estratégica, a permitir que as pessoas continuem a filmar, mas os prémios não dizem absolutamente nada sobre os filmes, não é? Nada sobre a qualidade absolutamente nada dos filmes? Zero, absolutamente nada. Os prémios são uma obra de um conjunto de pessoas que são os membros de um júri, não é? E às vezes fala-se dos enganam-se. interesses e das políticas e dos enganos e dos vieses de olhar também. Os vieses, e ainda bem que é assim, porque eu não teria dado prémios a metade dos filmes que ganharam Não. Palmas de Ouro e Ursos de Ouro e Oscars, mas não de certeza absoluta, não é? Mas se fosse eu, de uma forma autocrática, a dar a prémios. Ainda bem que não dou. Gostavas de receber um Oscar? Se isso permitisse que o filme fosse visto por mais gente e se fosse um filme em que eu acreditasse, obviamente que sim. Não tenho nada contra. Eu acho que são... E isso também é uma coisa que temos aprendido com os karaô e que está no filme. As lutas são feitas em várias frentes, não é? Mas o Manel Oliveira, com quem eu tive uma sorte enorme de trabalhar e de compartilhar um tempo de trabalho no ano 2009. No filme Singularidades de uma Rapariga Loira, não é? Na montagem de Singularidades de uma Rapariga Loira, dizia-me, quando íamos almoçar, dizia-me: olha, você não se esqueça disto, porque eu já tinha filmado a minha primeira curta, mas que não tinha estreado ainda. Nós podemos nos vender em muitos momentos, menos no momento de filmar. Ele dizia: aí é inegociável. Depois o que acontece ao filme depende já de muito mais pessoas, o cartaz e o trailer, e se vai para a sala do shopping ou se não vai, se tem prémio, se não tem. O filme depois está no mundo e nós perdemos-lhe um bocadinho o controle. Agora, onde as coisas são absolutamente inegociáveis é no momento de filmar. O filme tem que corresponder totalmente às convicções de quem o faz e nós estarmos satisfeitos com ele, não é? Manuel de Oliveira, figura incontornável do cinema mundial, realizador português, este orgulho. Fala-se muito do tempo extenso
que se sente e que se sentia nos filmes dele, e os planos, os grandes planos que contavam uma realidade, mostrando, não é, a carroça ou um carro só mostrando a roda, não é? O que é que mais aprendeste ou te interessava no cinema de Manuel de Oliveira? Bom, eu com ele nesse mês e meio de montagem do filme aprendi uma coisa que levo para a vida, que um filme se faz com critérios, não é? Os critérios podem ser nossos, podem ser do mundo, mas ele era muito rigoroso no corte, a precisão do corte, a precisão do olhar. E ele um dia dizia-me, escreveram sobre o meu filme anterior que era um filme de um grande realizador, fiquei muito chateado, porque eu quero que digam que é um grande filme, mas não um filme de um grande realizador. O realizador não é o que importa, não é? E às vezes, por força das consequências de termos que apresentar o filme, muitas vezes saímos em evidência, mas os filmes idealmente ficam, não é? E eu gosto de pensar nisso. E é os filmes que devem ter protagonismo acima de tudo, não é? Exato, não é? Os filmes do Chaplin estão cada vez mais modernos, não é? O Chaplin já foi, já foi para onde vão todas as coisas, mas os filmes continuam, não é? Referências, João. Falei há tempos com um amigo que foi teu aluno e tem uma idade perto da tua e que me dizia que tu, acima de tudo, davas referências. E que ajudavas a chegar a mais filmes. Era assim que tu davas aulas? Sim, eu quando dei aulas e comecei novo a dar aulas, portanto aquilo no começo fazia-me um bocado de confusão. Parecias um dos alunos, não é? E parecia mesmo. Lembro da primeira aula que fui dar a funcionária, não me queria dar a chave para abrir a porta, achava que eu era um aluno a tentar enganá-la, e eu tive que explicar e mostrar um e-mail que tinha a dizer que era um novo professor. Começaste a dar aulas com que idade? Com 26. Aulas. Sim. Na ESAD das Caldas da Rainha, mas foi uma experiência muito boa e conheci alguns alunos incríveis e com alguns dou-me até hoje, mas eu sempre achei que aquele espaço da sala tinha que ser um espaço de partilha, não é? Mais horizontal do que costuma ser. Sim, mais circular, inclusive, é de partilha e de erro também, ser um espaço de partilha e de erro, e um espaço de segurança também, que é uma coisa que eu nem sempre senti ao longo da vida no ambiente escolar ou mesmo no ambiente universitário, não é? E portanto eu acho que é isso, tem que ser um espaço de partilha, no fundo um lugar onde falamos das coisas de que gostamos, não é? É uma maneira muito honesta de falarmos de nós próprios, é as coisas de que gostamos, os filmes que vemos, as músicas que ouvimos, os livros que lemos, e era uma coisa que eu trazia muito para as aulas, não é? Um dos exercícios que fazíamos era, mostra-me uma sequência de um filme e fala sobre ela para a turma, quer dizer, não enquadrando o filme na história do cinema, não exatamente na mise-en-scène, mas porque é que este filme te toca. Se calhar não me toca a mim, mas há de haver qualquer coisa aí que é rica. Quais são as tuas grandes referências no cinema ainda? Bom, eu e a René temos entre os dois, e já tínhamos desde sempre, o Kiarostami, um realizador iraniano que se calhar entre os dois é a nossa paixão comum no cinema, mas muitas outras. Enfim, em Portugal eu continuo a ter uma admiração enorme pelos filmes do Paulo Rocha, Os Verdes Anos, O Mudar de Vida em particular, os filmes do Manuel de Oliveira, o Ato de Primavera, um filme absolutamente incrível e revolucionário no momento em que foi feito. Os primeiros filmes do Fernando Lopes. Gosto muito do neorrealismo italiano, particularmente os filmes do Vittorio De Sica e do Rossellini. Da Lucrécia Martel, que acho que é provavelmente a grande realizadora viva no ativo. Fez apenas 4 filmes, se não estou em erro. Incrível. A Alice Rohrwacher, uma realizadora italiana que está aí a filmar, que estava em Cannes também este ano, uma realizadora incrível. Dos antigos também o Kaurismäki, que fez um filme lindíssimo, Folhas Caídas, que saiu agora.
Espero que estejam a tomar nota, não é? Se não, andem para trás no áudio. E ia-te perguntar do que tens visto nos últimos tempos, um filme, 2 filmes que sugeres que vejamos? Então, este filme do Kaurismäki, que acho que ainda está em sala, um realizador finlandês que fez o Folhas Caídas, é um filme que tem filmado, um realizador que tem filmado desde sempre a luta das classes populares europeias, todos os falhanços do capitalismo em todos os âmbitos, inclusive nos afetos, no trabalho, nas relações da vida nas cidades. E tem filmado na Finlândia, mas é muito bonito porque os bons deste mundo ganham sempre. Portanto, há esta possibilidade de fábula nos filmes dele. Mesmo quando as coisas estão mal, no cinema, não é? Sim, é ganhar perdendo, não é? Vitória, vencer nas derrotas, não é? Referes a este último filme que sim, se chama... este último filme, Folhas Caídas. E foi, acho que, o último filme que vi e que me encantou. E agora estão empenhados em mostrar o filme na maior quantidade de salas possíveis. O que é que esperas das pessoas? Que espírito, que disponibilidade das pessoas? O que eu queria era ter 20 milhões de espectadores, que significava que cada português foi ver o filme 2 vezes. Portanto, uau! Isto é a nossa ambição neste momento. A missão alta. Alta. Se forem ver só uma, já são 10 milhões de espectadores. Eu acho uma meta possível e é para isso que estamos a apontar. Que maravilha, fantástico. Vamos dar música à nossa conversa? Sim. Que músicas é que trouxeste que podemos ouvir agora? Então, eu gostava que começássemos pelo Lamento Sertanejo e vou fazer como se fazia antigamente na rádio. Esta é dedicada à René. Fica em família. O amor. Mas é um tema muito bonito do Dominguinhos que o Gilberto Gil fez a letra porque o original era instrumental e sentiu que isto era um lamento e chamou-lhe Lamento Sertanejo, e é uma música que descreve a vida na Caatinga e no Cerrado, que é este bioma muito seco, nos sertões onde nós temos estado com os Karaô. E desde antes de eu ir para a aldeia, que a René, quando ficava com saudades da aldeia, que ouvia o Lamento Sertanejo comigo, e portanto, e sozinha também, não é? Mas as minhas primeiras contemplações da terra indígena foram feitas ouvindo o Lamento Sertanejo, ainda antes de ter conhecido os Karaô. É uma das vossas músicas, é, não é? É. Então vamos ouvir Lamento Sertanejo de Gilberto Gil. Vamos. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Então, eu trouxe também a instrumental já foi, não é? Já foi. Pronto, no início. Foi do Abdullah Ibrahim, um tema instrumental chamado Ismael. Agora trouxe também uma versão melhor que a original, que se chama Jesus Personal. É uma versão das Las Panteras, uma banda de raparigas de Buenos Aires, e a vocalista é uma grande amiga nossa, que é a Angie Ángeles Frinchaboy, que é amiga de Buenos Aires e foi nossa colega na Universidade del Cine. Cantou esta música na nossa festa de casamento improvisada há uns anos atrás. Sim. Sim, A festa foi onde? Foi uma festa, foi um casamento civil e foi num clube recreativo que havia nos Anjos, que entretanto foi fechado, como tudo que restava de Lisboa, e a festa acabou com a polícia a expulsar-nos porque estávamos a fazer muito barulho, porque estávamos felizes, obviamente, pela festa. E isto é uma versão argentina do Personal Jesus, que eu acho que é melhor que o original. Sim. Vamos ouvir então. Vamos a isso. Tu propio Jesús personal.
E mais, terceira música. E a terceira música é um canto Craô, um canto do Balbino, do Pai Gairré, que está também no nosso filme. Isto é uma versão a capela, portanto... É a tal figura que arranca o filme que a arranca cantar. o filme a cantar e que se escuta a sua voz também no final do filme. E é um tema que discorre sobre a cor e as flores do buriti, que é uma palmeira sagrada e de muita importância para os Craô e para toda a floresta do Cerrado. Que maravilha, vamos ouvir. Vamos a isso. E quanto às leituras, o que é que trouxeste que possas ler? É um livro que eu tenho em casa, Escutas Feras, ainda não li, da antropóloga francesa Natacha Martin. E porquê é que trouxeste este livro? Porquê esta escolha? Bom, eu li este livro o ano passado. Foi entretanto lançada uma edição portuguesa pela Antígona. Em Portugal o livro chama-se Acreditar nas Feras. A versão brasileira que tem é o Escute as Feras. Eu também comprei na livraria Travessa, por isso também tenho Pois, a versão Escutas brasileira. Feras. E é um livro lindíssimo e fortíssimo que também desestabiliza esta separação entre a literatura de viagem e a literatura mais pessoal e mais literária com a escrita etnográfica. Portanto, o livro está um bocadinho a meio caminho entre estes dois registros, apesar da Anastácia Martin ser antropóloga de formação e discípula do Philippe Descola. Ela passou por um encontro muito violento que ela reconfigura e que escreve no livro durante o seu trabalho de campo na Sibéria, no extremo oriental da Rússia, em que ela trabalhou com um povo indígena na neve. E há um acontecimento, há um confronto com um urso, não é? Há um confronto com um urso e ela, perto do fim do livro, conta finalmente como é que foi este encontro. E é muito bonito. E eu não sei se queres que leia um bocadinho ou não. Um bocadinho. Um bocadinho, então. Ela escreve: e contudo, foi no coração dos glaciares e no meio dos vulcões, longe dos homens, das árvores, dos salmões e dos rios, que eu o encontrei ou que ele me encontrou. Pronto, eu vou só ler estas 3 primeiras linhas porque eu acho que são muito reveladoras de uma forma também de entender que este olhar foi para os dois lados. E portanto ela diz: eu tive medo do urso, mas o urso também teve medo de mim. E portanto este encontro foi igualmente brutal para os dois, apesar dela ter sido mordida na cara, ter vários meses de convalescença, passou por uma tormenta após esse encontro. É um milagre ter sobrevivido, mas segundo ela não é um milagre. O nome da Anastácia Martin dentro desta comunidade é um nome que remete também para a figura de um urso, e a comunidade mais tarde diz-lhe que o urso sabia quem ela era e que esse encontro nunca teve um intuito de a matar, mas sim de a abraçar e de estarem juntos. Portanto, é um encontro muito forte entre um humano e um urso, contado na primeira pessoa. Fica o desafio, leiam. Escutas Feras na versão brasileira. A versão portuguesa, como é que é? Acreditar nas Feras, da Antígona. Muito bem, fica a dica, boa escolha. Vou querer ler agora, pôr no topo dos livros que tenho para ler. Vocês vão continuar com esta relação com o povo Craô e virão novos filmes? Sim, em julho vamos voltar para a aldeia. Estamos a trabalhar com as pessoas com quem trabalhámos no filme anterior na escrita de um novo filme. E a ideia é passarmos mais
algumas longas temporadas com eles, e dentro do possível estamos sempre a misturar o cinema e as nossas vidas para que este encontro se vá alimentando. Vida, cinema, vida, arte. Exatamente, tudo junto. Tudo junto. Obrigado, João. Eu agora lanço-te a Obrigado. pergunta que costumo fazer sempre. A vida tem sido boa para ti? Tem sido incrível. Não me posso queixar, de facto. Tenho as dificuldades que toda a gente tem, mas não consigo imaginar uma vida mais rica do que aquela que tenho tido. Sou a pessoa mais sortuda do mundo. Pelos encontros que tive, principalmente. Tu, a René e a vossa filha. E a Mira e os Kraua. Achas possível ela no futuro vir a ser uma beta que odeia? Acho que não. Que odeia Espero tudo o que que é não. natureza e só quer estar em shoppings e... Espero que não. Estamos a trabalhar para que isso não aconteça. E os Kraua também estão a trabalhar para que isso não aconteça. Mas acho também que ser pai e ser mãe é entender que temos um outro ser que está a fazer o seu caminho e a sua estrada, e em algum momento esse caminho bifurca e vemos onde é que a vai levar. Como sabes... Mas importa não lhes cortar as asas, acho isso muito importante. Não é? Verdade. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis neste momento interesse, beleza e dedicas tempo e atenção? Bom, eu descobri quando estou em Portugal, é um prazer recente e que veio dos Kraô. Nós temos um pequeno jardim na nossa casa, na margem sul de Lisboa, e tenho passado muito tempo a arrancar ervas do chão, a cuidar das nossas árvores, a cuidar das nossas bananas. Conseguimos plantar bananas em Cacilhas. Uau. Sim, temos bananas. Bananas de tipo... Comestíveis, sim. Daquelas pequenas da Madeira? Ou Não, são aquelas bananas, banana pão, que é uma banana melhor para fritar ou para fazer panquecas. E tenho também divertido muito nestes 6 anos de tempo com a René e com a Mira, a descobrir o mundo a 1 metro de altura, que é incrível. Ou seja, o tempo compartido com a Mira tem sido também uma aprendizagem incrível e uma fruição que ela acho que nos trouxe aos dois, que é riquíssimo assim. Também beneficias disso no teu cinema, no vosso cinema? Eu acho que sim. Ela de alguma forma abriu-nos a porta para o mundo das crianças, e é um mundo riquíssimo, não é? E, inclusivamente, se ainda houver tempo, eu acho que isto também é mais um aprendizado que trouxe com o Kraô. Nós falamos hoje muito de inclusão e de inclusão e de inclusão, mas eu acho que nós vivemos ainda, a nossa sociedade é muito excludente com as crianças, não é? E eu acho que as nossas... Não têm voz... Não têm voz, não têm lugar, não têm espaço. Nós, muitas vezes, se uma criança fala alto, porque é que as crianças têm que falar baixo? Porque é que as crianças não podem brincar e subir às árvores e correr pelo restaurante, não é? E partir um prato se for preciso, mas enfim, com limites e com bom senso e aprender a estar com os outros. Mas crescer é também viver nesta possibilidade de romper as regras, não é? E eu acho que nós podamos muito as nossas crianças e limitamos muito o seu espaço, e acho que todos ganharíamos muito, não só as crianças, mas nós os adultos também, se o nosso dia-a-dia estivesse mais próximo do mundo delas. Isto aprendo muito com os Kraô, porque as crianças estão absolutamente em todos os âmbitos. Saem para caçar, se morre alguém, e há muitos funerais, já assisti a muitos, portanto o corpo fica aqui a ser chorado durante um dia inteiro. Se as crianças quiserem aproximar-se, aproximam-se. Se não quiserem, podem estar longe também. Portanto, as crianças descobrem os seus caminhos desde muito novas, e normalmente elas sabem o que é importante para o seu bem-estar, não é? E eu tenho descoberto muito com a Mira e com os miúdos Kraô que devíamos ouvi-los mais, e portanto que elas deviam ser parte também desta ideia
da inclusão. Escutem as crianças, Escutem agora as no caso. crianças, escutem as feras. As feras, que são crianças, as crianças também podem ser, claro. Obrigado, João. Obrigado. E terminou assim este episódio com o realizador João Salavisa. Espero que tenham gostado e sim, vejam o filme A Flor do Buriti, já está prestes a estrear nas salas de cinema. Façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Se estiverem a ouvir-nos no Brasil também. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara, e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. João, como é que terminas este nosso encontro? Que frase, que ideia é que queres lançar para quem nos escuta? Bom, quero convidar as pessoas a virem ver o filme e a abrirem-se de facto àquilo que os Kraua podem ter para partilhar connosco. Bom desafio. Obrigado. Obrigado.